Então, Caim conheceu sua mulher, ela deu à luz Enoque. Então, presta atenção nessa questão de Enoque, né? Que em hebraico seria Hanor, né? Que é treinar, educar. Então, marca isso, porque tem 2 Enoques, né? Que o pessoal acaba confundindo, mas esses 2, eles têm a ver, tem uma ligação. Até com Enki também, tem um desdobramento ali, né? Então, ele estava construindo uma cidade e ele deu o nome para essa cidade de Enoque, né? Que era o filho dele, do Caim. Então, quem não viu os últimos episódios tem que voltar para ver, né? Salve, Silas. Também deixem um like, compartilhem aí nosso vídeo, vocês viram nossa música, espero que vocês tenham gostado. Então, Enoque teve um filho, Irad teve um filho, Mehuael, isso a gente viu ontem, né? Lameque desposou 2 mulheres, a primeira Adá, a segunda Tzilá. Então, isso a gente viu. Lameque disse, Caim foi mais 7 vezes, conseguiu outro no meu lugar. Só quis lembrar de Enoque ali, né? Então, esse livro é o livro dos registros de Adão. O registro do homem, né? Se traduzir ao pé da letra. Dá na mesma. Isso aqui vem daqui do sangue da terra, a gente explicou isso, né? Do vermelho ali. Por conta do encontro com o azul, o homem é a imagem, o homem do pó da terra, a gente explicou tudo isso nos últimos episódios aí. Então, no dia em que Deus criou o homem, ele o fez à imagem e semelhança de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Correto? Então vamos aqui. Essa que tá. Eu tô lendo a Torá aqui, como sempre. Mas tá a versão católica 1969 aí. Na tela. Salve Evelyn, Conrado. Valeu, que bom. Ô louco. Vai se apaixonar, hein? Salve Elielton. Então, Adão conheceu sua mulher de novo e teve um filho. Então aí vocês viram lá, né? Ele teve 7, Adão, a gente tinha parado aqui. E um filho também nasceu para 7. E ele chamou de Enosh. Veja só. Ainda não é o outro Enoque, né? Foi então que se iniciou a rezar com o nome de Deus. Então, esse é um livro dos registros de Adão. A gente estava aqui, né? Então, aqui tá Enos, né? Lá Enosh, aqui Então, a genealogia de 7. Aqui tá os livros de registros de Adão. Esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, aqui, ó, lembrem, né? Vocês que viram os outros episódios, senão o pessoal vai ficar perdido aqui. Senão, volta e vê lá. Boa, valeu. Salve Maria, Ítalo, Fernanda. Amém, que Deus queira que todos vocês que puderem estejam presentes. Então vocês viram que teve a criação do homem à imagem, depois o homem do pó, né? Não era Maradona, não, era o homem do pó da terra. Então esse é o livro. Você fala homem do pó, a pessoa já pensa no Fábio Assunção, né? Coitado do Fábio Assunção, agora tá mó bem, ninguém mais fala. Quando ele se fode, bomba. Então, no dia que Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus, né? E ali no católico tá a semelhança de Deus o fez, tá? Beleza. Ele os criou macho e fêmea. Ele os abençoou e nomeou os homens, Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e ele teve um filho em sua semelhança e forma. Ele o chamou Sete. Adão viveu, então aqui de novo, Adão teve um filho à sua imagem e semelhança. Então nem Caim nem Abel foi 7 depois do desdobramento daquele encontro, né? Vocês viram que já tinha um homem à imagem também, tinha um outro lado do mundo ali, da realidade, que isso se liga com a história dos Anunnakis, a história da Suméria, dos povos ao redor. Tudo isso no livro Lúcifer aqui a gente conecta, né? E eu falei nos últimos episódios aí também. Então aqui você tem toda a geração depois do outro, e vocês vão ver chegar o outro Enoque a partir de 7 agora. Então você vê que foi um abstrato, filho de Caim. Inclusive ganhou uma cidade lá do outro lado, do lado da morte, né? Então, depois de 130 anos
que ele teve um filho à sua imagem e semelhança, na sua semelhança e forma, que era Sete. Aí ele viveu 800 anos depois ainda, ou seja, com 930 anos ele morreu, Adão. Sete viveu 105 anos, e aí que ele teve um filho, Enosh, e depois viveu mais 807 anos. Teve mais filhos e filhas, e os dias todos de Sete foram 912 anos, né? E ele morreu. Então, beleza, tá aqui. Então, Enosh viveu 90 anos e teve um filho, Quenã. Enosh viveu 815 anos depois, teve Quenã e teve um filhos e filhas. Todos os dias, Enosh foram 905 anos e ele morreu. Na quinta geração, Quenã viveu 70 anos, você vê que tem toda aqui, passando a geração, né? Filho, Mahalalel, Quenã viveu 840 anos depois que teve Mahalalel, e ele teve filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos. Então tem todas as gerações aqui. Aqui tá de acordo? Muda o jeito que eles falam aqui, né? Os católicos. E Quenã aqui já tá Enosh, né? Depois Quenã, não, aqui nos católicos já tá muda um pouquinho, mas dá pra entender quem é quem, né? Tá Cainã, né, aqui. Viveu depois de Cainã, 815 anos, beleza. E todos foram todos os anos, 905 anos, morreu, viu Cainã 70 anos, Malalel, 840 anos, depois dos dias de Cainã. Jared, viveu Malalel, depois de Jared, 830 anos. Virou filhos e filhas, foram todos os filhos de Malalel, 800 anos, tá. Aí Jared. Beleza. Até chegar em... Aí aqui vai chegando de novo, ó, o outro Enoque aqui. Depois de Malalel, ou Mahalalel, né, que como tá na Torá, teve Jared aqui, Ered, e aí sim, a gente vai chegar em outro Enoque, ó. É o mesmo, mas é dois, né? Então você vê o encontro aqui, a importância disso aqui. E como isso aqui desdobrou muitas coisas, né? Então, viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos. E gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Jared 972 anos. 962 anos. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Aqui tá Matusala, né? Matusalém, ele é vô de Noé, né? Então, Enoque seria bisavô de Noé. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então veja aqui essa parte importante. O mesmo Enoque estava do outro lado da morte, estava do lado da vida, e ele não morre, né? E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então não é engraçado que o mesmo personagem que tem dos dois lados, com o mesmo nome, pra que eu vou dar o nome de um cara amaldiçoado, vindo da geração amaldiçoada, do lado de cá, descendente de Sete, vou dar o mesmo nome do primogênito de Caim? Você acha que os caras não sabiam? Né? Então lógico que ninguém faria isso, tem uma conexão aí. Calhou, dá o mesmo nome do primogênito amaldiçoado pro herdeiro aqui do abençoado. Não, né? Tem uma conexão. Então você vê aqui. Que tá escrito esse Deus o tomou, que de acordo com a tradição, ele entrou no paraíso sem morrer. Então isso tudo tem um ponto em comum, né? Que você pode perceber entre esses dois lados da moeda. Então, 772 depois teve Lemer, teve filhos e filhas, todos os dias de Matusalém foram 969 anos, ele morreu. Ou seja, Matusalém durou quase 1000 anos, né? Que era o filho de Enoque ali. Ou seja, todo mundo até zoa. Nossa, é o Matusalém quando a pessoa é muito velha, né? Aí, o 803 gerou um filho. Aí Lameque era finalmente o pai de Noé, né? O filho de Matusalém, neto de Enoque. Noé, portanto, bisneto de Enoque. O Enoque do lado de cá. Esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou.
Então, finalmente, você tinha ali uma geração, né, arrependida, pura, né, purificada por aquela dor da separação, da queimação do paradoxo, né? Então, quando Lameque, com 182 anos, teve um filho, ele chamou de Noé, Onor, em hebraico, né, que significa descanso. Então, veja aí a coincidência, depois daquele giro todo, daquela briga de dois lados, alguns ainda juntam, né, com Nahan, que é trazer alívio, né, é o conforto. Então, é o descanso, então tem a ver com aquela flutuação depois do caos, né, acima do caos. Então, o próprio Lameque diz do seu filho, abençoou ele, falando, esse nos trará alívio de todo o nosso trabalho, do tormento das nossas mãos, né, por causa do solo que Deus amaldiçoou. Então, Lameque viveu 595 anos depois que teve Noé, sendo que ele já tinha 182 quando teve, né, e ele teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e ele morreu. Então tem gente que tende a achar que essas idades são exageradas, que é palhaçada, mas você acha que o livro ia durar 5.000 anos, as histórias, se fosse palhaçada? Iam rir da cara deles, né? Se isso durou tanto tempo, porque era normal, porque era possível, era comum, né? Se você não destruísse os pilares que dão base para sua alma. Hoje as pessoas não são quem elas são. Elas agem contra o que elas querem agir, elas fazem o contrário do que elas se dispõem a ser, a fazer. Elas não são o que elas são, elas não têm uma definição, o encontro de eu superior com eu inferior. É esse o desgaste que mata a vida muito cedo, né? Sem contar todos os processos aí terceirizados dos inconscientes, que é produtos ruins, é toda a estrutura danificada que nos prejudica, por consequência dos poderosos inconscientes, o que acaba dando na mesma, nessa autodestruição, né? Então Noé tinha 500 anos, quando gerou Sem, Cão e Jafé. E o bicho subia com 500 anos, pra você ver como... beleza, tem os chazinhos e tudo, mas se você tá de acordo com a sua alma, você consegue, os seus ecos são os mesmos, você envelhece pouco, você muda pouco, você não tá uma hora indo pra lá, depois pra cá, depois, sabe, brigando com você mesmo. Não, você une os seus extremos e entra de acordo na sua espiral. Eu era assim, me tornei assim, porque eu sou esse. Então você tem uma solidez maior no espírito, né? Então veja aqui, agora importante. E aí que é a corrupção geral do gênero humano. Aqui isso aqui vai ter a ver de novo com aquela criação inicial, a imagem de Deus, e depois a criação do pó da terra. Então você vê que agora há pouco, pela terceira vez, eles tocam nessa história. Já tinha criado uma vez a imagem, depois criado do pó, e aqui tenta alinhar no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Tá falando da imagem, mas e o do pó? Macho e fêmea os criou, os abençoou. E chamou seu nome Adão. Agora tá querendo unir os dois em um. Por não entender, por ter ficado paradoxal, né? A história anterior, você vê claramente aqui o homem tentando unir. E o que é bom, né? E o violeta também une o vermelho e o azul, não é nenhum problema. Mas você tá vendo que ele tá tentando unir o homem à imagem e o homem do pó em um. Pra não parecer uma contradição. Visto o binário do tempo, né? Por isso que é importante as falhas. Pra você ver o progresso da consciência. No decorrer da linha do tempo escrita aqui. Então, ó, você vê que aqui por uma terceira vez ele fala dessa história. Mas nós sabemos que tem homens filhos da imagem, filhos de Deus, que foram para um lado, e os homens filhos do pó, criados do pó da terra, já do sangue, né? Adão significa isso. Já é da dor daqueles que foram. Ali já tem a consciência já posicionou extremos. A gente explicou isso nos capítulos anteriores aí, né? Então aí assim faz sentido aqui agora. Se você considerar que os dois são um, não faria sentido isso aqui, ó. Por quê? Porque aconteceu o quê? Como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Abstraiu, né? Viram os filhos de Deus aqui de novo, ó, exige duas espécies de novo. A do pó e a da imagem, que no fim são uma no encontro. Foi o abstrato feminino que foi pro outro lado, mas ali também já ecoa a morte desse que ficou, né? Então são duas vidas de um que se encontram na era messiânica, onde o tempo é dominado. Até então fica uma disputa paradoxal. Só no atemporal, vermelho e azul, vê que são um no violeta, que forma a luz. Mas dentro do tempo, um tem que ser azul e outro vermelho, senão você vai pro pi negativo, anula. Ambos são a mesma luz mudando velocidade, uma bem rápida e outra bem lenta. E isso é necessário para manter todo o arco de cores
as experiências ali da jornada do tempo para não ficar queimando no vazio do nada. O movimento é o foco. E os extremos, portanto, precisam estar lá. Senão vai de onde para onde, não tem movimento. Por isso o violeta controla os extremos, mantém o movimento, daí a luz nasce. Até um ateu cientista pode entender isso. A gente tá no ar aí, né? Depois eu tô falando tudo isso e caiu. Beleza. Salve, Tata. Roberta. James. Então você vê que aqueles homens da imagem que estavam lá no abstrato, no reino quântico, que você entendeu, chamavam de Anunnaki, os vindos do céu, aí você vai entender os contos da Suméria, os contos antigos, e tudo está conectado um lado e outro. Um não anula o outro, pelo contrário, reforça. Você vai entender com a tecnologia, o que era aquilo tudo. O livro Lúcifer conecta isso muito bem. Tá no link da descrição, e quem quiser, tiver pressa, ou já tiver no ponto de entender, faça isso. Como centenas aí entenderam. Então, esses filhos da imagem, os filhos de Deus, né? Ó, que já tinham aquele domínio, eles viram que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Porque lá no abstrato já estava queimando, né? Lembra que eu falo? Teve o lado de lá, que aí você tem o domínio dos átomos, a verdade, o abstrato, você cria seu próprio mundo, você vai... Né, é Deus jovem ali criando seu reino nas margens da limitação, porque ele tem a ilusão de que quer o todo. Porque ele esqueceu que o todo é terrível. Porque o pai tá segurando ali já na obra central. Então ele vai sendo molecão, e é ali que ele tá criando as margens que protegem inclusive a obra central. Então já é parte de um processo da consciência com ela mesma. É interessante pro azul que o vermelho continue Sherlock lá, né? E o violeta mantém essas duas coisas. Também é interessante que o azul perceba o que o vermelho faz, o que o vermelho sofre, pra continuar querendo ser azul. Então você tem a humildade do índigo ali, que se mantém não querendo ser violeta, pro violeta poder ficar no abstrato e a luz nascer no lugar dele, porque ele passou pela morte, pelo vazio. Então você entende no átomo, no sistema solar, nas cores, na música, todo o processo messiânico. Afinal é só um enlace das mesmas coisas, conforme a gente mostra aqui no livro Lúcifer, né? Você vê que tudo é um enlace das mesmas coisas, né? É um circuito, né? Acima, abaixo. No livro aqui a gente mostra bem isso. Aí você consegue compreender por que as coisas são como são. Porque a árvore da cabala, inclusive, vem daqui, ó. Porque as flores, o vegetal, o mineral, o animal, tudo é essa mesma coisa, né? Ó, o macrocosmo, ó a dança dos planetas acima, ó. Então, você começa a entender tudo. O segredo mais antigo da humanidade, que é como está acima é como está abaixo, né? Tá lá, Hermes já dizia isso, já tem conexão com Lúcifer, né? Enoque, inclusive, tudo isso você vai linkando. Então esses que estavam lá no abstrato já queimando, já queriam entrar no teatro, né? Já tava queimando, precisava de alívio, precisava participar daquilo que desprezou. E já eram nossos filhos, netos, aqueles que não tinham dores, aqueles que não entendiam os dois lados, eles precisavam, já somos nós amanhã, então já é um transbordar na consciência, precisando lembrar do heroísmo que nós tivemos que plasmar ali pra enfrentar o caos, né? Porque só nós somos heróis, eles são inúteis, eles querem encarar, cadê? É ruim, dá ruim, então deixa a gente que aguenta, então a consciência volta para aquele momento, né? Então aqui, no caso da Torá, os filhos de Deus, então, de acordo com alguns, né, esses eram os anjos caídos, né? Não deixa de ser, porque é o lado de lá da consciência. Outros traduzem como filhos dos governantes, né, os juízes. Então já são os homens ali, as cores do degradê, as cores centrais, né? E ainda há quem diga que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, porque não ia querer ficar para baixo, né? Dizendo que os filhos de Deus são, na verdade, descendentes de Caim, de Lilith, ou dos que foram pro outro lado, né? Então é melhor pensar o contrário. Porque os filhos de Deus, afinal, é aqueles que ficaram na obra, né? Mas aí buga o rolê. O orgulho de alguns rabinos põe eles no paradoxo. E aí eles dizem, enquanto filhos do homem são descendentes de Caim. Então eles querem inverter, né? Pra parecer que os filhos do Sete são divinos. Fazendo pouco caso dos filhos da obra, né? Que Deus criou. Então o orgulho acaba enterrando eles. Então é claro que os filhos de Deus são aqueles que ficaram no abstrato, no divino, sem a ilusão da obra. Aqueles que ficaram com a ilusão da obra porque mantiveram a humildade de não aceitar o conhecimento, obviamente são os filhos do homem. Agora eles querem fazer o Sete, que aceitou a humildade, ser o filho de Deus
que é aquele que pegou o conhecimento. Óbvio, quem pegou o conhecimento que do outro lado é que é o filho de Deus, que os filhos de Deus que têm o conhecimento, por isso sofrem, queimam na escuridão, na agonia onde Deus nasceu. Então o orgulho faz eles quererem ir pra lá e falar, não pode ser aqui. Não, é o contrário, Deus criou a obra e prioriza a obra, por mais limitada que eles pareçam com a sua ignorância, aquilo é a mais perfeita criação, onde ele pode se sentir vivo. Esse mesmo ponto, hiperbóreos, né? Tem vários nomes aí que você vai ver que representa esse outro lado da consciência ali, que era no abocanhão anterior. Nas mitologias você teria várias definições, né? Antes dos deuses teriam titãs ali, e aí sempre Lúcifer tá entre os dois. É meio deus, meio titã. Então você vai ver Prometeus faz isso na Grécia, Loki nos nórdicos faz isso. Então é sempre quando a consciência tá dando a volta sobre ela mesma, né? E brigando pra ver quem é a cor central do degradê. Afinal, se tudo é observação, por que nós não nos centralizamos e observamos e dane-se esses daí? Entende? A consciência começa a lutar com ela mesma. Só que sem a experiência passada binária que eles desprezam, eles não têm a solidez para vencer o tempo. Eles têm essa coragem porque se baseiam em nós. E quando eles querem destruir o que somos, assim que conseguem, só sobra nós. Porque o ato de destruição é o que se vai, visto que a simetria fica. E você vê que Cristo é a mesma história, né? Valeu, Naércio, tamo junto. Salve, Michele, Xavier, Amanda, Tatiele, Fernanda. Tem mais alguns nomes que o pessoal usa aí para esse mesmo momento. Quando você entende o circuito, você consegue reconhecer, né? Que seriam esses mesmos, né? Esses seres mais desenvolvidos, mais próximos de Deus como? Em qual sentido? Mais próximos de Deus porque são poderosos, grandiosos, têm o conhecimento, têm o poder da criação nos átomos, eletricidade, tem aquelas luzes. Então são esses, né? Agora, para a criação de Deus, para a obra limitada, aquilo ali é demônios. Não é para você ouvir, admirar e querer ser. Não, aquilo é de onde Deus vem, tudo é possível. A obra para Deus é a limitação, onde isso é impossível. Deus criou um mundo onde tudo isso é impossível. E a realidade é sólida. É isso que para ele é a obra. O resto ele tem. A limitação para ele é incrível. É novidade. E é ali que ele se sente confortável. Ele não vaza para onde ele já tá e aí não tem movimento e queima no vazio, né?